Olá Piracicaba, olá região, estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos o teólogo e escritor Rodolfo Kapler para estar conversando com a gente um pouco sobre lançamento de livro, da participação dele em Bienal, um pouco de política, um pouco de religião, um pouco de novas gerações. Rodolfo, é um prazer recebê-lo aqui no Piracicaba em Destaque, viu? Uma alegria estar aqui, César, no Piracicaba em Destaque, e conversar um pouquinho sobre esses temas importantes para a nossa cidade e também para o nosso país. E espero que os telespectadores, internautas, todas as pessoas que vão nos acompanhar gostem do nosso papo. Eu acho que vão gostar sim, porque é um assunto política, religião e nova geração, é algo que está aí a todo vapor, né? Exatamente. Principalmente essa nova geração que você estudou, que é a geração Z, que compreende jovens aí que nasceram de 1995 até 2009, né, Rodolfo? Exatamente. Vamos começar a falar um pouquinho dessa geração. Como é que foi essa pesquisa, que isso acabou se transformando num livro, né? A chamada geração Z, ou Centennials, né, como eles foram denominados, são considerados aí os jovens que nasceram a partir de 1995, segundo uma escala de classificação geracional europeia e americana, e segundo uma escala de classificação geracional brasileira, são aqueles jovens que nasceram a partir dos anos 2000 e vai até o ano de 2009. Depois tem a chamada geração Alfa, que estão chamando agora de geração Alfa, que são aqueles nascidos a partir de 2010. Então, essas são as duas gerações que compõem a chamada nova geração, ou as novas gerações. E eu fiz um estudo de campo com 300 estudantes, entrevistando 300 estudantes aqui no contexto da nossa cidade. Durante 2 anos, eu estive presente em 8 escolas da rede estadual de educação e pude entrevistar esses 300 estudantes, conversar com professores, com diretores, com as pessoas envolvidas no processo educacional. Você é de que geração? Eu sou da geração Y. Exato. Seria os millennials. Alguns definem como aqueles que nasceram a partir de 1980 e vai até 1994, e outros definem essa geração como aqueles nascidos a partir de 1984 e vai até um pouquinho mais, né, até 99. Mas Você é nascido, então, em que ano? Eu nasci em 1990. 1990. Exato. E como é que foi você, da geração de 1990, vendo essa geração aí que você chamou, inclusive o título do livro, de geração selfie, né? Exato. Junto a esses 300 estudantes. Houve um choque? Para mim, é um período muito curto de tempo para mudar de geração. Sim. Eu que já vivi várias gerações, né? Para você foi choque? Como é que foi? Eu acho que no convívio com eles não houve um choque, mas eu fiquei chocado com as coisas que eu percebi, que eu ouvi e que eu descobri. Tá. Né? Por exemplo, questões relacionadas ao comportamento deles, que são coisas totalmente diferentes da minha geração, comportamentos diferentes, o modo deles enxergarem a realidade. Eu fiquei um pouco assim... Dê exemplos. Chocado. Dê exemplos. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a minha geração, que é a geração Y, é uma geração que gostava de ir para as festinhas, de sair com os amigos. Eu gostava, por exemplo, de ir para o shopping aqui de Piracicaba, né? Sim. O shopping Piracicaba, passear com os meus amigos, entrava lá na Nobel, antiga Nobel, tem ainda a Nobel, né? Mas entrava lá, ficava olhando os livros, ouvindo CDs, né? Hoje já não tem mais CD, e paquerando as menininhas na época da adolescência. E hoje não, hoje eles raramente fazem isso. Quando eles vão ao shopping... Essa nova geração raramente vão para o shopping. Então. Raramente. Quando vão ao shopping, vão com os pais. Sei. Os adolescentes vão com os pais. É muito comum um menino marcar um encontro com uma menina e os pais de ambos irem e ficarem na retaguarda andando no shopping. Isso é muito comum. Isso com que idade? 14, 15 anos? Por aí, exatamente. Tá. É muito comum isso entre essa geração. E eles raramente saem, vão para lugares externos, né? Então eles sempre Mas estão... será que não é um medo também da violência? Também, Exato. Né? O mundo mudou muito também. Sim, as pesquisas apontam nessa direção. Eu, na minha época, fui criado na rua, solto, né? Aqui, pelo bairro Alto. Isso. Né? Hoje, meus filhos já não podem sair nem na calçada. Tem alguns fatores aí que contribuem para que haja essa mudança de comportamento. E essa mudança de comportamento, ela se relaciona com algumas questões
Então, ó, olha só, vai estarrecer você, Vamos lá. quem está nos assistindo. Essa geração é a geração que faz menos sexo é a geração que faz menos sexo em comparação com as outras gerações. Então, eles fazem menos sexo do que os seus avós quando tinham a mesma idade que eles. Tá. A idade que você está falando agora seria qual? Jovens 18, 20? Que nasceram a partir dos anos 2000. Tá. Então, são jovens que... Até 24 anos. Exatamente. Tá. Então, eles fazem menos sexo do que as gerações passadas faziam, quando tinham a mesma idade. Isso é estatística em todos os países, no Brasil e Estados Unidos, Europa, Rússia, Japão. É uma geração que não quer ter filhos, em linhas gerais. Em linhas gerais, é uma geração que não quer ter filhos. Então, você encontra adolescentes, jovens dessa faixa etária, até 24 anos, 25 anos, que eles não querem ter filhos. Isso é lugar comum entre eles. Então, é raro o jovem que quer constituir uma família e ter filhos. É bem raro. Não querem ter filhos, não querem ter uma casa própria, não querem ter carro, carteira de motorista, tudo que as outras gerações almejavam, né? Exatamente. Chegar aos 18 anos e ter a sua independência. Isso, eles bebem menos do que as gerações passadas, usam menos drogas do que as gerações passadas. Aí sempre haverá alguém que vai se levantar e falar, não, isso não é verdade, porque os jovens ali da minha localidade usam muita droga. Lógico, isso é uma questão local. Mas quando a gente pega global, os dados apontam nessa direção. E isso tudo porque você mencionou algo aí que faz muito sentido. Isso tudo acontece porque existe o fator da violência, então as pessoas têm medo, né? Os próprios jovens têm medo de ficarem expostos. E tem um outro fator, que é o fator da superproteção dos pais. Então, os pais super protegem os filhos, então esses filhos vão sendo criados numa redoma de vidro, então, ou eles são criados numa bolha, então eles não entendem o que é o mundo real. Então, por exemplo, na minha época não tinha Uber, então eu pegava o ônibus, ou o táxi era muito caro. Ou carona com algum amigo. Tá aí para completar ainda. E hoje eles pegam um Uber. O Uber vem buscá-los na porta da casa. Ficaram 2, 3 anos aí presos dentro de casa. Exatamente. Por causa de uma pandemia. Exatamente. Isso aí também acho que deve ter influenciado e muito. Né? Isso. Nós estamos vendo os resultados disso, os efeitos disso, e vamos ver ainda nos próximos anos. Mas voltando à questão, tem a superproteção dos pais, a violência e o medo de serem expostos nas redes sociais. As pesquisas apontam isso. Então, eles bebem menos por quê? Sabe por quê? Porque eles têm medo de serem, como eles dizem, de dar PT, ficarem alcoolizados, de alguém filmá-los e colocar nas redes sociais. Então, eles têm medo dessa exposição. Então, eles bebem menos por conta disso. Então, é uma coisa muito interessante, né? Se expõem menos, né? Saem menos por conta disso. Então, são 3 fatores aí. E também o fato... São mais vigiados hoje, né? E o fato também, aí eu colocaria um quarto fator, que é o fator deles estarem sempre online, né? Então, tudo que eles fazem nas plataformas digitais, né? Então, para eles, não há uma diferenciação entre mundo online e mundo offline. Então, aí entra a questão das redes sociais, a pornografia, a questão dos nudes, né? Nós estávamos conversando um pouquinho antes, né, Rodolfo? Sexting. As fotos, chantagens que o menino faz com a menina. Exatamente. A partir do momento que ele tem uma foto dela nua, né? Quer dizer, isso chama-se... Isso está acontecendo muito normal. É uma normalidade hoje. Com muita frequência. Existe a prática chamada sexting. Talvez os pais que estão nos assistindo nunca ouviram falar sobre isso. Sim. Mas provavelmente seus filhos fazem isso. Que é o sexo, a experiência sexual que se dá no mundo digital. Virtual. Sexo virtual. Exato. Por isso que você comentou que caiu a prática do sexo. A prática sexual. Eles fazem menos sexo por conta disso. Porque hoje eles têm relações afetivas, erótico-afetivas. Sim. E essas relações se dão nas plataformas digitais. Certo. Então, conversando, mandando mensagens picantes, eróticas, mandando os chamados nudes. E ali eles têm o orgasmo, então eles não precisam ter relações concretas, né? Agora, como as antigas gerações tinham. Era o efeito de tudo isso, Rodolfo? São efeitos... Na mente desses jovens. Esses efeitos, a meu ver, são efeitos negativos, né? Porque, por exemplo, você mencionou muito bem, que tudo aquilo que a sua geração, que a minha, inclusive, também fazia, essa geração já não quer mais fazer, que é se casar, ter filhos, de repente arrumar o primeiro emprego,
fazer uma faculdade. Isso daí são... Ter um carro. Exato. Né? Isso aí são os marcadores da vida adulta, né? Então, quando a pessoa vai se tornando adulta, ela tem esses marcadores da vida dela. Você acha que a adolescência está indo até uns 30 anos, então, hoje? Eu não acho. Isso aí é uma... É uma realidade. É uma realidade, é uma constatação científica. Por exemplo, acaba de ser publicado no Brasil um livro chamado Geração Ansiosa, que trata da geração Z. E esse livro foi campeão de vendas no jornal dos Estados Unidos, lá o mais importante. New York Times. Exatamente. Foi o campeão de vendas lá. Foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras, né? Um livro que está agora, assim, foi recentemente lançado. Que o autor, que é um psicólogo social chamado Jonathan Haidt, ele defende que a adolescência ela tem se estendido até os 24, 25 anos. Então, você pode chamar um jovem de 24, 25 anos de adolescente. De adolescente, Exatamente. Eu esqueci de falar um pouco sobre você, sobre a questão... você é um pastor da Igreja Batista, né? Eu sou pastor de uma igreja... Fala um pouco dessa sua atuação também aí, na parte de teologia, além de jornalismo. Eu fui criado numa igreja batista histórica pela minha mãe. O meu irmão mais velho é pastor também, batista. Sei. E eu segui esse caminho, essa vocação religiosa, espiritual, e fiz todo aquele trajeto que é natural dentro de uma igreja batista, né? Então eu fui líder de adolescentes, depois líder de jovens numa comunidade. Aí todas as pessoas ali da igreja, a liderança, enxergaram em mim essa vocação, porque era algo natural. Eu sempre participava ali de eventos, liderando, conduzindo, pregando, ensinando. E aí eu também me senti vocacionado para o ministério pastoral nas igrejas batistas históricas. Para que uma pessoa se torne um ministro, né, um pastor, precisa fazer um curso superior de teologia. Eu fui para São Paulo estudar na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que é uma instituição tradicional, né, dentro dos círculos protestantes até hoje. Uma referência, né, nos estudos teológicos. Fui para lá, fiz os 4 anos e me formei. E aí, quando concluí a graduação em teologia, aí eu passei por um processo chamado concílio, no qual o candidato ao ministério pastoral ele é sabatinado por vários teólogos, né, pastores e teólogos, e com perguntas bíblico-teológicas, perguntas ético-morais, pessoais, enfim. Aí passei por esse processo e aí foi marcado meu culto de ordenação, fui ordenado ao ministério pastoral, consagrado, né? E de lá para cá eu tenho exercido o ministério. E a Igreja Batista é uma das antigas religiões aí, né? Ela foi fundada em que ano e onde? Dentro do protestantismo é uma das igrejas mais antigas, né? A mais antiga é a luterana, depois vem os congregacionais, que não é a igreja congregacional, é os congregacionais. É antes ou pós-metodistas? Os metodistas são depois. Depois vem os presbiterianos e depois os batistas. Tá. Então a Igreja Batista foi fundada... Em que ano? Em 1612. É bem antiga. Bem antiga. Foi fundada em 1612 na Holanda. E o que diferencia a Igreja Batista dos outros evangélicos? A Igreja Batista ela é conduzida por alguns princípios, né, que a diferem das outras igrejas protestantes e evangélicas. Por exemplo, nas igrejas batistas, crianças não podem ser batizadas. Numa igreja presbiteriana, os infantes são batizados. Então, a igreja batista faz parte até da Gênese. Depois de adulto? Só com idade de consciência. Pode ser criança, mas a partir de 7 anos, se tiver com consciência, de fé, de arrependimento. A igreja batista tem um princípio, que é o princípio da separação entre igreja e Estado. E esse é um princípio que eu levo muito a sério, que eu acho que todos os evangélicos deveriam levar a sério. Ou seja, numa igreja batista histórica, da Convenção Batista Brasileira, você não vai ver um pastor, e se isso acontecer, é bem raro, muito raro, e esse pastor está incorrendo num grande erro. Você não vai ver os pastores falando de política partidária no púlpito, e não se pode fazer política dentro do espaço da igreja. Então eu carrego comigo esse princípio. Inclusive você tem um livro que são evangélicos na política. Exatamente, O País dos Evangélicos. Esse é o nome do livro. É o nome do livro, que na verdade é um livro de entrevistas, né? Foram 20 entrevistas que eu realizei para a revista Veja, que foram publicadas no portal da Veja, no último período eleitoral, né, em 2022. E eu entrevistei 20 figuras públicas conhecidas, dentre as quais Marcelo Taz, Marina Silva, Tabata Amaral,
Marco Antônio Villa, os filósofos midiáticos, Luiz Felipe Pondé, Karnal, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros e por aí vai. Entrevistei essas 20 figuras de junho de 2022 a dezembro. Então, realmente, durante todo o período eleitoral, cada entrevista era publicada aos domingos, né? Então, foi um trabalho assim, cansativo, exaustivo, mas a gente fez esse trabalho. E para todos os entrevistados, eu fiz inúmeras perguntas, mas eu prezei muito por perguntar a eles sobre religião, religiosidade, a relação deles com a religião, e fiz aquela pergunta que foi o fio condutor de todas as entrevistas. Qual foi a pergunta? Como vocês enxergam a relação dos evangélicos com a política no Brasil? Então, eu vou perguntar, como você enxerga a relação dos evangélicos da política no Brasil? Eu enxergo... Rodolfo. Eu enxergo com maus olhos. Com maus olhos. Sendo um evangélico, você não vê, então... Eu não enxergo com bons olhos como tem sido conduzida essa relação nas últimas 3 décadas, sobretudo no Brasil, porque desde a Constituinte para cá, os evangélicos têm se lançado a um projeto de poder. Então eu defino desta forma, é um projeto de poder. Os evangélicos querem o poder e eles querem angariar poder para legislar, para governar, para si mesmos. Em causa própria. Exatamente, em detrimento do restante da população. Entendi. Então eles querem priorizar as suas agendas, eles querem priorizar os seus projetos, eles querem priorizar os seus interesses em detrimento do restante da população. E isso é contra o princípio da boa política. Por isso tem as facções políticas hoje, né? Nós temos a bancada evangélica, sim, nós temos a bancada da bala, bancada não sei das quantas. Isso, né? As frentes... O crime organizado também já está também com forças políticas, isso, né? Isso. É que dentro do Congresso Nacional, né, existem as frentes parlamentares. Isso é correto, é natural que existam as frentes parlamentares. E dentro das frentes parlamentares, é importante porque a maioria, inclusive os jornalistas acabam cometendo esse erro, eles acabam confundindo frente parlamentar com bancada, são coisas diferentes. As bancadas, elas se formam por interesses em comum. Então, por exemplo, tem a bancada evangélica. E, em 2003, foi fundada a Frente Parlamentar Evangélica. Nem todos que fazem parte da Frente Parlamentar Evangélica são, de fato, evangélicos. Mas estão ali porque é necessário 1/3 do Congresso para você formar uma frente parlamentar. Eles se unem a esse grupo. Isso, mas há uma bancada evangélica, que são os evangélicos mesmo, pessoas que se identificam com a religião evangélica e que atuam no Congresso Nacional seguindo os mesmos princípios e trabalhando com as mesmas agendas. Em todos os níveis, federal, estadual, municipal, isso, onde o pastor chega na igreja e fala, o nosso candidato é esse. Exato. E aí eu me oponho a isso. As pessoas votam realmente aquele voto de cabeça. Isso, né? César, eu me oponho a isso. Eu não me oponho aos evangélicos, que antes de serem evangélicos são cidadãos, eu não me oponho aos evangélicos participarem da vida pública, da política institucional, porque é um direito de qualquer um. Exato, mas eu me oponho a essa instrumentalização da fé evangélica para fins políticos. Eu me oponho a esse estabelecimento de um projeto de poder político pelos evangélicos. Porque, por exemplo, César, tudo bem, a maioria da população brasileira se diz cristã, né? A maioria é católica, nominal, e os evangélicos estão crescendo muito. Existe uma projeção que foi feita por José Eustáquio Diniz Alves, que é um demógrafo que trabalhou no IBGE. Ele publicou um artigo em que ele faz uma projeção de que em 2032 o número de evangélicos no Brasil se equiparará ao número de católicos e em 2036 ultrapassará o número de católicos. Hoje está como? O percentual? Hoje o percentual, os evangélicos são 31% e os católicos, se eu não me engano, são... acho que 40 e alguma coisa, não me lembro aqui exatamente o número dos católicos, mas... Que já foi maioria no Brasil, né? Isso, mas os evangélicos são 31%. 31%. 31%. Então, os evangélicos estão crescendo cada vez mais. E se essa projeção se cumprir... Então, que ano você acha que ultrapassa? Segundo essa projeção desse demógrafo, em 15 anos os evangélicos serão maioria no Brasil. Eu acredito que isso vai se cumprir, porque o crescimento
é muito grande, né? O crescimento dos evangélicos é avassalador, né? É um crescimento vertiginoso. Certo. E cresce muito mesmo. Então, levando em conta que o Brasil é um país cristão, em termos de maioria, mesmo assim, há minorias. Mesmo assim, há espíritas, kardecistas, há pessoas que praticam religiões de matriz africana. Mesmo assim, no Brasil, há pessoas que são budistas, há pessoas que não têm religião, há pessoas agnósticas e ateias. Então, nós não podemos impor sobre o todo da sociedade princípios, valores que são de uma religião. Então, eu sou pastor, eu tenho meus princípios, mas eu não sou favorável de que os meus princípios sejam impostos sobre o todo da população por intermédio de leis. E é isso que a bancada evangélica, por exemplo, tem feito no Congresso Nacional. Tentando, por exemplo, tolher o direito das minorias. Por exemplo, eu não me oponho a duas pessoas do mesmo sexo terem o direito societário de se unirem. Societário. Isso é uma coisa humana. Você imagina que um homossexual, ele se relaciona com outro, né? E aí eles constroem uma vida, são expulsos pela família de casa, e aí eles constroem uma vida juntos, né? Constroem, e aí um deles morre. Você acha justo os bens voltarem para a família que nunca amparou? Se eles construíram juntos, né? É uma relação... São direitos, né? Questão de direitos. Isso, mas só que a bancada evangélica, por exemplo... É contra até esses direitos. Ela é contra, ela está sempre propondo civis, projetos de né? lei... Exato. Independente da... São coisas básicas. Independente da... Então, isso é só para você ter uma ideia, César, de como a questão sexual, de como, né? A bancada evangélica tem operado contra direitos civis, exatamente. E você, como evangélico, deve ser bem visto, então, pelos evangélicos. Eu imagino que... pelos políticos evangélicos. Eu acho que pelos evangélicos sinceros, eu não sou malquisto. Certo. Mas pelos evangélicos que gostam do poder, que gostam da política institucional, eu acho que eu sou persona não grata. Tá. Hoje nós estamos gravando o programa numa quarta-feira, né? E amanhã você está indo para São Paulo, para a Bienal do Livro, é Exatamente. Isso? Vai lançar mais um livro, Rodolfo? Meu quarto livro, estou muito feliz. Qual seria esse livro agora? É o livro Conectados, Liderando a Nova Geração na Era Digital, que sai pela Fonte Editorial. É o meu terceiro livro pela Fonte Editorial. E eu estou muito feliz por essa oportunidade que a Fonte Editorial, meu editor Eduardo de Proença, me concedeu, né? De poder fazer esse lançamento nesse evento grandioso, né? Que é a vamos chamar Bienal, assim, até mundial, né? Internacional do livro. Internacional. Exatamente, é uma importância internacional. E qual o tema do livro e abordagem? É um livro que tenta fornecer ferramentas aos adultos, sobretudo aqueles que lideram a nova geração, empregadores, os próprios pais, porque liderar é exercer influência. Então, uma dona de casa, por exemplo, ela exerce influência sobre seus filhos, então ela lidera seus filhos. Então, a ideia é fornecer ferramentas para pais, educadores, líderes religiosos, empregadores, professores, lidarem com essa nova geração. Porque é muito difícil, existe o abismo de gerações, né? Há um abismo que é natural, uma geração tem um jeito de enxergar a realidade, outra geração tem outro jeito de enxergar a realidade, uma geração tem alguns tipos de comportamento, outra geração tem outros tipos de comportamento, isso vai gerando esse abismo, que vai separando, né? É um abismo até de comunicação. Então a ideia do livro é ajudar as pessoas mais velhas ou adultas a compreenderem melhor essa dinâmica, esses comportamentos da nova geração para saber liderá-los melhor. Então essa é a ideia. Eu falo, por exemplo, só dando um spoiler aqui, no primeiro capítulo eu faço uma crítica ao modelo tradicional de liderança. Qual que é o modelo tradicional de liderança na história? Não só no mundo religioso e político, mas no mundo acadêmico, no mundo do trabalho. É o modelo vertical, de cima para baixo. É o chefe que manda e o outro tem que cumprir. É o pai que fala e o menino tem que obedecer. É o líder religioso que diz, faça isso, e o outro faz. E hoje mudou-se. Na verdade, nos últimos 100 anos, na verdade, tem mudado o modelo de liderança. É mais horizontalizado, é um modelo de cocriação. As pessoas querem, não só adolescentes, tá? As pessoas querem participar daquilo que elas estão
fazendo. Elas não querem apenas, eu estou fazendo aqui porque mandaram. Não, eu quero entender o porquê que eu estou fazendo e quero participar disso. Eu quero dialogar, eu quero também conversar, entender. E não adianta querer nadar contra a maré, porque vai ficar complicado, né? Você pega dentro das empresas, principalmente hoje, dificilmente o jovem para no emprego. Sim. A rotatividade é muito grande. É lógico, né? Lógico que os jovens também precisam aprender a respeitar aquilo que é natural no mundo, que é a hierarquia. Mas as pessoas mais velhas precisam aprender a liderar essa geração. Então, é óbvio que dentro de numa esfera de trabalho, você tem que obedecer. Tem um chefe que manda, paga seu salário. Mas é possível a gente alcançar o coração dessas pessoas mais jovens dialogando. Você dando a diretriz... Mas aquele funcionário que ficava 30 anos numa empresa, isso não vai existir mais. Não vai existir mais. Já foi a época, já foi. Falou, eu comecei nessa empresa, trabalhou a vida inteira e se aposentou lá. Já foi. Dificilmente isso acontece. Raramente isso vai acontecer. Apesar de que as pesquisas apontam que a geração que nasce a partir dos anos 2000, ela tem esse desejo. Ela tem o desejo de amarrar o jeguinho delas num emprego, de ficar bastante tempo, porque tem muito medo de recessões econômicas, financeiras. Por quê? Essa geração são jovens inteligentes. Jovens aí até 25, 26 anos são inteligentes. Muitos já terminaram a faculdade, alguns estão entrando na faculdade, outros estão no ensino médio, eles são inteligentes. Então, eles sabem que o Brasil, vamos ser sinceros, eu não quero ser pessimista, mas está indo de mal a pior. E não é por causa do atual governo nem do governo anterior. Isso sempre foi assim. É um país que vive em crise desde que eu comecei a trabalhar. É um país que vive em crise há muito tempo. Só que tem piorado a situação. Altos e baixos. Mas, por exemplo, tem piorado. Eu não quero entrar no mérito, eu não quero entrar no juízo de valor, tá? Mas foi feito a reforma da Previdência. Eu não quero dizer que foi errado ou foi certa, mas a reforma da Previdência, por exemplo, raramente esses jovens vão conseguir se aposentar e curtir a aposentadoria. E mais, o Brasil está envelhecendo. E não vai caber. E o Brasil está envelhecendo. Sim. E quem vai carregar nas costas? O Brasil vai ser a nova geração. Vai ter muito mais pessoas recebendo do que pagando. Menos contribuintes. Exatamente. E tem a questão das mudanças climáticas. Olha só para as queimadas em Piracicaba. Sim. Tudo bem que tem ação humana, tem pessoas ateando fogo, mas também tem a ação do clima, que é as mudanças climáticas, o aquecimento global. E não tem como negar isso. Mas não pega fogo do nada, né? Não brota fogo. Não, eu acho que em algumas regiões do Brasil, sim, por conta do clima e tal, mas não... Mas vamos colocar 90%, alguém foi lá e colocou eu fogo, concordo. né? Eu concordo que 90% é ação humana. Por exemplo, em Piracicaba. Não estou dizendo que todas as queimadas tenham sido provocadas por ação humana, mas creio que a maioria, e 90% em Piracicaba, foram provocadas por ação humana. Agora, lógico, no Cerrado, em algumas regiões, o clima realmente acaba fazendo... Ter uma descarga elétrica, um raio, alguma coisa, repente desencadear. Um acidente, o cara estava fumando, largou o cigarro. Mas mesmo assim, um acidente alguém colocou. É uma ação humana, né? Mas enfim, mas essa questão das mudanças climáticas também, que tem gerado inúmeros problemas, né, relacionados à questão de saúde. Então essa geração, ela se vê sem perspectiva de futuro. Por exemplo, existe a ecoansiedade. Sabia que isso é definido pelos profissionais da área de saúde mental? Não, ecoansiedade ecoansiedade, a ansiedade que essa nova geração tem quando olha para a questão ecológica, das mudanças climáticas, eles ficam ansiosos. Ontem eu estava indo embora isso do é muito real. Eu vi o céu de Piracicaba totalmente nublado, né? Mas de fumaça. E eu falei para os meus filhos, eu tenho um casal de gêmeos que vão completar 11 anos agora. Bonitinhos. Né? Falei para eles, olha, o mundo vai acabar. Não sei se eu pus muito medo ou se eu fiz muito terrorismo. Sim, mas eles podem ficar ansiosos por conta disso. Esse calor de 40 graus que fez ontem, com aquele céu, parecia realmente o final do mundo. Exatamente. E aquele cheiro em alguns ambientes, em algumas localidades, pior ainda, né? Exatamente. À noite... Você vê a fumaça, assim, você não fechar as portas das residências... Isso. E assim, César, só para concluir aqui, para não tomar muito tempo, que eu sei que o nosso tempo é curto, eu não tenho a tendência de olhar para essa geração apenas de forma negativa, sabe? Fazendo deles, estigmatizando-os, estereotipando. Não, eu acho que tem questões positivas dessa geração. Eles podem gerar transformações profundas no mundo se eles forem bem orientados. Porque eles têm um senso de justiça apurado, eles têm um senso de igualdade apurado. Isso pode ser orientado pelos adultos e pode ser utilizado. Agora, você passou um dado muito importante aqui, que é um aumento em 150% de suicídio e depressão nesses jovens. Segundo os dados do Jonathan Haidt... Isso é algo muito grave. Exato. O Jonathan Haidt é um psicólogo social
norte-americano que acaba de publicar, ou melhor, publicou um livro recentemente chamado Geração Ansiosa, né? A tradução em português, e acaba de ser publicado no Brasil pela Companhia das Letras, vale a pena os pais lerem. E ele expõe um dado ali, uma pesquisa que ele fez, analisando os jovens norte-americanos do período de 2010 até 2015, houve um aumento, de 2010 a 2015, um aumento de 150% nos casos de suicídio e de depressão. Muita coisa. É assustador. Então, Rodolfo, eu gostaria, para encerrarmos aqui, que você deixasse para os jovens, para os pais, uma mensagem como pastor, para eles que estão tendo algum problema de depressão nesse momento. Encerrando aqui o nosso bate-papo, fala diretamente para eles. Eu diria para você que se sente sozinho, sozinha, sem perspectiva de futuro, você não está enxergando uma luz no final do túnel, parece que não há solução para os seus problemas. Eu lhe diria o seguinte, te digo que há solução para o seu problema ou para os seus problemas. Sempre há soluções. E as soluções para os nossos problemas, sempre elas vêm por intermédio de pessoas. Então não ande sozinho, não fique sozinho. Tenha amigos, se aproxime de pessoas, abra o seu coração com alguém de confiança. Pode ser uma pessoa mais velha que você, uma pessoa da mesma idade, mas não ande sozinho. Andar sozinho só faz os nossos problemas aumentarem diante dos nossos olhos e só faz com que aquela luz no final do túnel se apague. Então, não ande sozinho. Deus se faz presente nas nossas vidas por intermédio de pessoas. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão, essas coisas têm um poder de nos curar. Então, esteja sempre diante de pessoas, no meio de pessoas, com pessoas. Rodolfo, obrigado pelas informações aí, parabéns pelo seu trabalho, pela forma que você aborda também essas questões tão importantes da sociedade em seus livros, viu? Muito obrigado, César. Foi uma alegria te conhecer. Obrigado. Você que é um mito aqui do jornalismo piracicabano e da região. Então eu me sinto honrado. Sei que você entrevistou figuras como Fernando Henrique Cardoso e outras grandes figuras. Então eu me sinto muito honrado de estar aqui diante de você, falando com seu público estimado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Forte abraço.